Para a maioria de nós, meditação significa oração, a repetição interminável de certas palavras, ou assumir uma certa postura, ou respirar de uma certa maneira. Compreende o que está então fazendo? Está dando importância a um ato externo. Sentar-se bem ereto, isso é bastante fácil. Por que se sentar ereto? Porque o sangue flui com mais facilidade ao cérebro. Só isso. E quando respira profundamente, o sangue recebe mais oxigênio. Isso nada tem de misterioso. Com esses atos externos, inicia-se a meditação. Sentar-se sossegadamente num aposento e praticar todos os mais gestos externos que bem conhece. Mas nisso não há absolutamente compreensão interior. É tudo de origem exterior. A meditação, portanto, não é uma prática. Não é seguir um sistema. Todo sistema implica autoridade. A meditação, portanto, não se origina de nenhuma autoridade. Tampouco é ela oração coletiva ou individual, pois oração implica súplica e rogo, porque se sente desditoso, pede socorro a uma certa entidade, reduz sua vida a um caos terrível e aflitivo. Edifica essa estrutura social, esse ambiente que está destruindo os seres humanos. É então responsável por sua avidez, por suas atividades, por sua ambição. Esses fatores criaram a sociedade em que se veem todo enredados os entes humanos. É responsável e, portanto, é inútil pedir socorro a quem quer que seja. Esse pedido de socorro é uma fuga. Fazem-se preces pela paz na Europa, na América, nesse país, em toda parte, menos na Rússia comunista, pois lá não se reza. Para ter paz, deve viver pacificamente, quer dizer, sem ambição, sem competição, sem nacionalismo, sem divisões de classe, nem as desprezíveis divisões de raça, de país, de língua. Para viver pacificamente, deve estar em paz com você. E se não pode estar em paz com você mesmo, é inútil rezar pela paz, pois tudo o que faz gera desordem e conflito. A meditação, pois, não é oração, não é repetição de palavras. Uma das coisas mais extraordinárias são as ideias fantásticas que a palavra mantra sugere às pessoas. Pronuncia uma palavra, não importa qual seja, ou uma série de palavras, lhes dando um especial significado e fica a repeti-las. O que acontece ao repetir vezes sobre vezes uma série de palavras em inglês, em sânscrito, em latim ou numa outra língua qualquer? Sua mente se torna gradualmente quieta, gradualmente embotada, e pensa então ter posto, afinal, a sua mente em silêncio. A meditação, pois, não é oração, não é repetição de palavras, não é a prática de um determinado método ou sistema sob a égide de uma certa autoridade. Se prestar atenção a esse fato, nunca mais recorrerá a essas coisas, pois se tornará então completamente responsável perante você mesmo. Portanto, não terá guru e não dependerá de ninguém, nem deste orador. Responderá então por tudo o que fizer. Eis porque deve ter abundante autoconhecimento, se enriquecer do conhecimento de você mesmo, pois esta é a única base de onde pode partir. E para a maioria de nós, é tão difícil esse autoconhecimento que preferimos tomar uma pílula esperando que tudo correrá bem e que obteremos algo em troca de nada. E assim é que pratica e executa tantas coisas sem nenhuma significação, porque não sabe se observar. Tem, pois, de se conhecer,
não o eu superior, o Atman, o Deus. Tudo isso são teorias e absurdos inventados por certas pessoas. Não são fatos. Repete pura e simplesmente por mera tradição. Portanto, para achar Deus, deve se limitar da autoridade da tradição. Conhecer a si mesmo é estar vigilante. Não dê nenhum sentido místico às palavras estar vigilante. É simplesmente estar cônscio daqueles corvos, do barulho que estão fazendo. Escute, por favor. Está cônscio da luz que clareia o céu, cônscio do tronco escuro da mangueira, cônscio da palmeira, cônscio do seu vizinho de cadeira, de sua cor, de seus trajes, cônscio simplesmente, sem condenar, sem comparar, sem dizer que aquilo é bom e aquilo é mal, sem explicar, sem justificar, simplesmente cônscio. A maioria das pessoas não percebe sequer as coisas exteriores. De certo, passam todos os dias, de ônibus ou em seu carro, por casas, árvores, ruas. Entretanto, nunca observam aquelas árvores. Nunca se tornaram cônscios delas, dos contornos das casas, do número de andares de um edifício de apartamentos. Nunca está cônscio da árvore, da flor, da criança que passa. Se mantém vigilante exteriormente, sem comparar, sem julgar, sem avaliar, e passe então com esse percebimento ao interior. Escute, por favor. Faça o que estou dizendo. Não pense em fazê-lo, faça-o realmente agora. Isso é, estar cônscio das árvores, da palmeira, do céu, escutar o crocitar dos corvos, veja a luz que banha a folha, a cor do sare, do rosto e passe ao seu interior. Qualquer um pode observar e estar cônscio sem escolha das coisas exteriores. É muito fácil. Mas passar ao interior e estar cônscio sem condenação, sem justificação, nem comparação, é mais difícil. Fique cônscio do que se passa dentro e em você, de suas crenças, dos seus temores, dos seus dogmas, suas esperanças, suas frustrações, suas ambições e etc. Começa então a te ser revelado o consciente e o inconsciente. Nada se precisa fazer. É só estar cônscio. Só isso tem de fazer. Sem condenar, sem forçar, sem tentar alterar o que percebe. Verá então que isso é como a maré que entra. Não pode impedir a maré de entrar. Pode opor-lhe um muro, fazer o que quiser, e ela virá com tremenda energia. Identicamente, se está cônscio, sem escolha, todo o campo da consciência começa a se revelar e tem de seguir o que se vai revelando. Isso só te tornará difícil em extremo. Isso é, seguir o movimento de cada pensamento, de cada sentimento, de cada desejo secreto. Difícil porque resiste. Porque diz, aquilo é feio, isso é bom, aquilo é mal, isso aqui eu vou guardar. Não, esse outro aqui eu não vou guardar. Comece, pois, com o exterior e passe ao interior. Verá então, ao passar ao interior, que o interior e o exterior não são duas coisas diferentes. Que o percebimento exterior não difere do percebimento interior. Que ambos são a mesma coisa. Perceberá também que está vivendo no passado e que não há um único momento em que esteja vivendo realmente. O momento real, o momento presente. Você vive no passado. As coisas que sentiu, que foi, talentoso, bom, mal, lembranças e memória.
Tem, pois, de compreender a memória e não rejeitá-la, recalcá-la e evitá-la. Um homem que fez voto de celibato procura conservar a lembrança desse voto. Mas se algum dia ele se esquece, se sente pecador. Esse sentimento de pecado, de culpa, lhe sufoca a vida. Se começar, pois, a observar tudo o que te cerca, você se tornará altamente sensível. Portanto, se escutar e perceber não só o mundo externo, os sinais externos, mas também a mente interior, que olha e sente, verá que nesse percebimento sem escolha não há esforço algum. E muito importa compreender isso.